sejam bem-vindos. Nós vamos dar início aqui à nossa aula de anatomia. A primeira parte de anatomia a gente fala sobre as generalidades. As generalidades dentro de anatomia vão ser os tópicos em que a gente exemplifica as estruturas normais e consideradas anormais dentro da estrutura humana, tá? As características, estruturações, alterações, modificações pela qual a estrutura física pode passar, tá? Então, dentro da anatomia, a gente vai ter sempre a noção desse estudo em partes, tá? Então, se a gente dividir, né, em partes, a nomenclatura, né, o termo anatomia, a gente vai ter o prefixo ana, que é em partes, e o prefixo tomen, que é cortar. Aqui a gente vai ter a referência, por exemplo, quando a gente fala em tomografia, que a gente vai ter as imagens em cortes, na ressonância, que a gente tem a imagem em cortes, em fatias. A gente tem nessas duas situações o estudo mais profundo dessa anatomia, porque a gente tem uma visualização mais referenciada, tá? Da mesma forma, a gente tem esse novo método de estudo da anatomia da mama, que se chama tomossíntese. Então a gente tem essa referência de cortais. Nessa tomossíntese a gente tem as imagens em cortes, né, da mama. Então a gente tem esse tomen aqui, que significa cortar. Então o estudo na anatomia vai ser o estudo em partes da estrutura corporal humana, tá? Aqui a gente tem umas referências bibliográficas, tá? Da onde foi tirado todo o nosso conteúdo utilizado. A nível de anatomia, a gente tem as referências mais conhecidas, tá? Que são livros de anatomia mais completos, para um estudo mais profundo. E a gente sabe que dentro da anatomia a gente tem também os livros que são referências isoladas de cada parte do corpo. Então a gente tem a neuroanatomia, a ortopedia, que é a parte de músculo esquelético, a parte de medicina interna. Então a gente tem essa anatomia depois dividida em partes mais específicas dentro de cada parte do corpo, cada estrutura, cada sistema. E aqui a gente tem os outros livros, alguns, no caso, por exemplo, do Sobota, do Gray, anatomia de Gray. Então a gente tem algumas referências que a gente já ouviu falar, tá? E a gente tem algumas referências que a gente não conhece tanto, Spencer e Acoste, mas todos eles são referências de anatomia bem estruturadas, bem formadas, bem completas, tá? A nível de estudar anatomia, a gente pode, dependendo de o quão a gente vai se aprofundar dentro de cada tema, a gente tem uma quantidade bem variada de editoras e de autores, tá? A gente não precisa se prender a um livro específico para poder estudar anatomia, não, tá? Só quando a gente vai fazer um concurso que a gente precisa usar como referência a bibliografia que está sendo solicitada no concurso, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de variações anatômicas. Essas variações vão ser as diferenças que as pessoas apresentam. Cada pessoa vai ter uma estrutura anatômica diferente em relação à outra, tá? Aqui a gente coloca alguns exemplos de variações que podem ser proporcionadas cirurgicamente. E aqui a gente tem um exemplo, né, como a língua dessa menina, enorme, por sinal. Essa daqui chega a dar um nó, né? Claro que isso aqui é uma reprodução fotográfica. A gente tem a variação aqui da alteração da foto, da menina mais esguia, mais magrinha, e a menina mais forte, tá? A gente tem aqui as proporções anatômicas do bumbum e dos seios dessa outra moça.
Então a gente tem várias referências anatômicas que são diferentes de uma pessoa para outra, tá? Seja elas cirúrgicas ou não. As anomalias anatômicas, elas são alterações que elas fogem a um pouco do padrão considerado dentro da normalidade, tá? A gente tem essa aqui que é uma, desculpa, a gente tem essa aqui que é uma reprodução fotográfica, né? Só para demonstrar, né, uma variação bem fora do que a gente consideraria normal. A gente tem uma alteração cirúrgica, a gente tem tido atualmente muitas situações dessa harmonização facial, que para a maioria das pessoas fica muito artificial, muito alterado dentro do que a gente considera nos padrões de normalidade. A gente tem aqui a podactilemia, que quantidade a mais de dedos. A gente tem aqui esse senhor que consegue deslocar os globos oculares das órbitas. Tem situações em que a pessoa tem a pele com uma flexibilidade maior do que o normal, então ela consegue fazer esse deslocamento do tecido de forma mais extrema do que qualquer pessoa conseguiria, sem sentir dor nem nada do gênero. E temos aqui uma demonstração, como é uma foto muito antiga, a gente não tem muita referência sobre, mas isso aqui poderia ser até um tumor, uma lesão, que fez com que a mama dessa mulher crescesse de forma anormal em relação à outra mama, em relação à anatomia total da paciente. E é considerada anomalia porque é uma alteração física que, na maioria das vezes, não proporciona uma lesão grave ao paciente, né? Excluindo o caso dessa paciente aqui, dessa pessoa, que com certeza o peso dessa mama causava desconforto, dor, o deslocamento do tecido, extremamente desconfortável e desagradável essa situação aqui, né? Em alguns casos as pessoas produzem essas alterações, mas elas consideram isso normal, elas gostam do que elas estão vendo, tá? Nós temos dentro da anatomia as situações enquadradas dentro das monstruosidades, tá? Essas monstruosidades vão ser alterações, em alguns casos, dentro do material genético, durante a reprodução do feto, em que ocorrem alterações nesse material de reprodução das células, e essa reprodução altera a constituição da formação normal, tá? O que é o normal? O normal é considerado dentro de um padrão. Tudo dentro da anatomia precisa ter um padrão básico, para que a partir daquele padrão básico a gente possa considerar o que está ou não dentro da normalidade, tá? Então a gente tem um modelo básico dentro da anatomia e a monstruosidade ela não se enquadra dentro desse padrão básico, tá? A gente tem essa alteração de tecido, tá? Que é patológico, em que o feto, durante a sua reprodução, a parte de constituição do seu tecido sofre alteração, e em alguns casos os médicos usam o termo de que nasceu com a pele ao contrário, né? Nasceu virado do avesso, porque o tecido não tem a sua constituição normal de pele, né? E a camada mais interna de tecido fica exposta. Tem algumas situações em que isso vai acontecendo ao longo do crescimento, após o nascimento. Tem alguns casos em que a pele tem lesões e essas lesões vão externando as camadas mais internas de tecido, tá? Normalmente essas pessoas não podem ter contato com o sol, a pele se machuca com muita facilidade devido à sensibilidade, etc, tá? Aqui são casos dos gêmeos chipófagos, que são gêmeos que nascem com o corpo anexado em alguma parte. Aqui nós temos uma reprodução, de um caso em que
são ligados pelos ombros, né? Nesse caso aqui são ligados pelo abdômen, e dependendo do grau em que esses gêmeos estão unidos, eles compartilham parte dos órgãos. Então, dependendo da situação, a cirurgia para separar os dois é inviável, né? Porque separando, ou vão aí vir a óbito os dois, ou o que ficar sem a parte dos órgãos vem a óbito. Dependendo da situação, um deles não tem a sua formação estrutural de sobrevida suficiente, então às vezes é necessário a opção de por qual dos dois vai ser a escolha da opção da vida, né? É uma escolha difícil, é uma situação complicada, mas às vezes o outro gêmeo não tem o cérebro totalmente formado, seus órgãos não estão totalmente desenvolvidos, então são casos e casos, tá? Nesse caso aqui é uma malformação congênita em que os membros inferiores não se desenvolveram, então a paciente, né, a menina tem todo o seu corpo formado, está apoiada sobre os braços, mas as pernas não se desenvolveram. Aqui a gente tem um caso semelhante a esse aqui, em que o tecido sofreu alterações durante a sua constituição, tá? Nesses casos é bem incomum que o bebê chegue a sobreviver por muito tempo devido à exposição das camadas mais internas de tecido, e às vezes essa má formação também acometeu os órgãos internos e tudo mais. Aqui a gente tem uma anomalia que também pode ser em algumas situações patológicas, né? A gente percebe que o corpinho é todo inchadinho, e aqui a gente tem uma formação bem anormal do tecido dessa perna, da bolsa escrotal, e aqui a gente tem o que a gente chama o pessoal mais antigo chama de cabeça d'água, que é a hidrocefalia, tá? Então esse bebê começa a acumular líquido dentro do crânio, e esse líquido começa a expandir, começa a se acumular, e a estrutura do crânio da criança começa a crescer de forma exagerada, tá? Atualmente, grande parte dos casos em que ocorre algum tipo de monstruosidade a nível dos cromossomos são situações em que tem tratamento, pode ser feito vários procedimentos para poder trazer uma qualidade de vida maior a essa criança e uma sobrevida de qualidade. Nessa foto aqui a gente tem uma brincadeirinha, né, em que a gente olha e vê que são todos iguais. Todos os rostos são iguais, mas os cabelos são diferentes, os penteados são diferentes, né? Na verdade aqui é o mesmo rosto, né, que foi reproduzido várias e várias vezes. Então são reproduções do mesmo rosto para poder demonstrar essa noção que a gente tem, principalmente em relação aos orientais, de que eles são todos iguais, mas não tem uma possibilidade, nem mesmo a nível de gêmeos, de que sejam todos iguais anatomicamente, né? Então, literalmente, por dentro não somos iguais, né? Vamos ter estruturas funcionais, vamos ter organismos que funcionam de formas diferentes, então não existe uma possibilidade de que duas pessoas sejam iguais, tá? E a impressão digital que não deixa dúvida em relação a isso. Então agora a gente entrando aqui na parte de anatomia como um todo, a gente vai ter a referência padrão da posição anatômica. Essa referência padrão, ela vai servir para nos orientar sobre como está a posição do paciente em relação a procedimentos e processos que a gente precisa realizar dentro da área da saúde. Então a gente tem uma posição do corpo padrão. A partir desse padrão a gente sabe descrever quando o paciente está deitado de barriga para cima ou de barriga para baixo, quando ele está de frente ou de costas ou de lado. Tem situações em que a gente tem posições
de decúbito, que são diferenciadas. Então essa posição anatômica ela é a referência padrão para a partir daí a gente ter orientação sobre todas as outras posições em que o corpo pode se encontrar, tá? Então todos os termos que descrevem as relações de uma parte do corpo com as outras são estabelecidos com referência a uma posição anatômica padrão. Na posição anatômica, o corpo está em postura ereta, com o olhar para o horizonte, os braços pendentes ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, posição de supinação das mãos, membros inferiores ligeiramente afastados e os pés apoiados no solo. Então, essa é a referência padrão da posição anatômica, tá? Então, na referência da posição anatômica, postura ereta, paciente em ortostática, ou seja, de pé, olhar para o horizonte, queixo levemente elevado, os braços pendentes ao lado do corpo, não são colados ao corpo, tá? São pendentes em posição relaxada normal, palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores ligeiramente afastados e os pés apoiados no solo, tá? Joelhos estendidos, essa é a posição anatômica. Aqui nós temos algumas referências às regiões do corpo, tá? São só algumas, só pra gente começar a falar sobre essas referências. Então a gente tem o pescoço, que é a região cervical, o peito, região do tórax, região torácica, a barriga, região abdominal, a virilha, coxa e perna, que formam o membro inferior, o antebraço e o braço, que formam o membro superior, e posteriormente a gente tem na direção da região abdominal a região lombar e na direção da virilha a região sacral, tá? A nível de cervical, torácica e lombar a gente tem a coluna vertebral, tá? E região sacral também. Aqui a gente tem uma demonstração sobre a divisão em quadrantes e em regiões do abdômen, tá? Essa divisão em regiões e quadrantes, ela serve para que a gente possa localizar os órgãos da região abdominal com exatidão, tá? Então, a gente tem quadrante superior direito e esquerdo, quadrante inferior direito e esquerdo. E nas regiões a gente tem hipocondríaca direita, epigástrica, hipocondríaca esquerda, lateral direita, umbilical e lateral esquerda, que também são chamados de flanco direito e flanco esquerdo. Região inguinal direita, região hipogástrica ou região inguinal esquerda. A região inguinal a gente chama também de ilíaca, direita e esquerda, e a região hipogástrica a gente chama de púbica também, tá? Desculpa. Então, a gente tem aqui a divisão do corpo em planos de delimitação, tá? Esses planos de delimitação, eles vão servir para fazer divisões do corpo, que mais na frente, quando a gente estuda as partes do corpo separadas, esses planos vão servir de referência, tá? Então, a gente tem o plano sagital, que divide o corpo verticalmente em duas metades, direita e esquerda, que é esse aqui, divide o corpo em direita e esquerda. O plano transverso ou horizontal, que a gente também chama de axial, divide o corpo horizontalmente em duas metades, superior e inferior, plano transversal. Plano frontal ou coronal, divide o corpo verticalmente em duas metades, anterior e posterior. Então, a gente tem o corpo dividido em direita e esquerda, superior e inferior, e anterior e posterior, tá? Reparem que a mocinha aqui está em posição anatômica. Então, aqui a gente tem a demonstração do coronal, dividindo em anterior e posterior, sagital mediano, dividido em direita e esquerda, e o horizontal ou axial, dividido em inferior e superior.
Aqui a gente tem outras demonstrações de outros planos de corte, o oblíquo ou transverso, aqui no caso da perna, é um plano obliquado, é um corte em uma região qualquer, obliquado, e o plano axial do antebraço numa região qualquer, tá? Então, pode ser feito coronal de qualquer parte do corpo, pode ser feito axial ou coronal, sagital de qualquer parte do corpo, sendo que dependendo da estrutura, esse plano se altera um pouco em relação ao restante do corpo. Então, por exemplo, um paciente que está em decúbito, ou seja, deitado, quando eu faço a demonstração desse corte, ele vai ter uma visualização diferente para mim, em relação ao crânio e em relação ao pé. Na mão, em relação à mão inteira e em relação ao polegar. Por quê? São estruturas que anatomicamente estão deslocadas em uma posição diferente da posição do restante do corpo na referência anatômica, tá? Aí aqui a gente tem a demonstração de uma imagem de diagnóstico com corte sagital, uma imagem com corte coronal e uma imagem do corte axial, que é transversal do tórax, tá? Então, nos exames de tomografia, a gente faz a aquisição apenas dos axiais e a gente reconstrói os planos sagitais e coronais, e na ressonância, quando a gente realiza o exame, a gente já realiza os 3 planos de corte. Então, essas imagens, elas vão servir de referência para o laudo do médico, para que ele tenha uma orientação e uma visualização tridimensional das imagens. Então, num procedimento em que precisa ser feito um processo evasivo, um processo cirúrgico, um processo de rastreio diagnóstico, em que anteriormente era feito a nível de cirurgias exploratórias, hoje em dia os métodos de imagem podem dar uma demonstração mais profunda da anatomia do que a gente tinha nas imagens tradicionais dentro do raio-x, dentro da ultrassonografia, em que a gente tem uma imagem mais restrita da anatomia a ser estudada, tá? Mas mesmo dentro desses diagnósticos, a gente vai ter situações em que um é melhor do que o outro. Então a gente vai ter situação em que, dependendo do que a gente está buscando, do que o médico está investigando, vai ser optado por um tipo de exame ou por outro, tá? Então a gente tem hemodinâmica, a gente tem ultrassom, mamografia, a gente vai ter vários tipos diferentes de processos de aquisição de imagens que vão permitir ao médico um diagnóstico preciso sobre o que ele investiga, para que possa ser feitas ações de prevenção da saúde do paciente de forma mais objetiva e mais direcionada ao que se precisa, tá? A gente dá uma paradinha por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.